Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estou aqui na cidade que eu não gosto de morar, né? Falando então da cidade de Toledo, Paraná. E a cidade de Toledo, Paraná, então, é a cidade que eu não gosto de morar, está completando então 73 anos, pessoal. 73 anos está completando então a cidade de Toledo, Paraná. E alguém pode até achar estranho dizer que eu não gosto de morar em Toledo, né? Mas você logo vai entender, tá? Você logo vai entender. Então a cidade de Toledo, Paraná, é uma cidade que emancipou politicamente, né? Falando, em 14 de dezembro de 1951 para 52, ok? Então a cidade completa os seus 73 anos e tudo está organizado aqui no Lago Municipal Diva para embarque para comemorar então os 73 anos, tá? Uma cidade então, como eu falei para vocês, inicia-se em 1951, né? Quando recebe os primeiros moradores alemães, italianos, da cidade de São Marcos, Rio Grande do Sul, né? E esse pessoal então parte de lá porque tinha essa fazenda por nome Britânia aqui em Toledo, né? Inicia na fazenda Britânia e a colonizadora Maripá então acaba comprando essa fazenda, né? E então começa a vender terrenos. E esses terrenos então são oferecidos em preço muito barato. E esses moradores de São Marcos, então, Rio Grande do Sul, começam a vir para cá, né? Agricultores. A Toledo, então, é uma cidade que se fundamentou através da agricultura. E ela é considerada hoje a cidade mais rica, ocupa o primeiro lugar no agronegócio. Você entendeu o que eu disse? No agronegócio, ela ocupa o primeiro lugar. Então a cidade de Toledo, então, é uma cidade próspera em trabalho, tá? Tem a Sadia, conhecido como BRF, que gera bastante emprego, tem a Prate Dona Duzi, né? O frigorífico, então, foi o primeiro ponto de partida para a economia da cidade, tá? O frigorífico Sadia foi o primeiro ponto de partida para a cidade. E quando a cidade, então, recebia seus primeiros moradores, os primeiros colonizadores que chegavam aqui, eles precisavam posar em algum lugar, né? E tinha um senhor por nome Toledo, espanhol, né? Que tinha um pouso. E esse senhor ficou conhecido o seu pouso, porque todas as pessoas que vinham de São Marcos, que vinham de algum lugar, alugavam então o hotel desse indivíduo. E o nome era falado então Toledo. Aí eu vou lá para a cidade, mas nós vamos hospedar no Toledo. Pessoal, então esse nome então ficou sendo então Toledo, tá? Toledo então é uma cidade boa para morar, mas é uma cidade... Agora você vai entender então porque eu não gosto da cidade de morar em Toledo. Você vai entender agora por que eu não gosto de morar em Toledo. A cidade de Toledo é uma cidade então rica em estrutura, tá? Tem muita estrutura, como por exemplo, refeitório popular, saúde, certo? Saúde, segurança. Uma cidade boa para morar. Mas por que eu não gosto de morar na cidade de Toledo? Pessoal, é o seguinte, a cidade de Toledo, Paraná, apesar dela ter todas essas estruturas que eu estou falando para vocês, ela é uma cidade que tem muita discriminação racial, tá? Muita discriminação racial. E outra coisa, o que acontece na cidade de Toledo, Paraná? Aqui é uma cidade que não tem cultura comercial. Por mais que ela tenha comércio, ela não tem cultura comercial. Por não ter uma cultura comercial na cidade de Toledo, o que acontece? Muitas das vezes, uma pessoa mal arrumada vai no supermercado, vai em uma ótica, vai, por exemplo, em bazar, vai em algum lugar, em um hotel, em um comércio. O que acontece? Ele é maltratado, certo? Ele é ignorado, certo? É totalmente ignorado. Por quê? Porque não existe cultura comercial. E eu discordo muito disso, pessoal, desse pensamento. Porque, veja bem, não quer dizer que porque a pessoa está mal arrumada que ele não tem poder aquisitivo. Às vezes a pessoa mal arrumada pode ter algum poder aquisitivo, como a pessoa bem arrumada também pode ter, e às vezes pode não ter também, entendeu? Eu mesmo já me decepcionei muito de eu fazer essa leitura com muitas pessoas e depois eu quebrar a cara, tá? Então a aparência aqui conta muito, conta muito. E um comerciante não pode olhar para esse lado.
né? Ele tem que estar preocupado com o seu lucro, Então, infelizmente, pessoal, a cidade de Toledo, ela é uma cidade próspera, certo? Oferece muito trabalho, mas, porém, tem esse grande problema, não tem cultura comercial, certo? Não tem cultura comercial. E o agronegócio, como é que é? Pessoal, o agronegócio aqui em Toledo é muito forte, tá? Muito forte. Tem muita piscicultura, as pisciculturas são poças de água, já vou dizer isso, é açudinho, tal. E produz, mas é apenas uma economia sazonal, certo? É época do verão, os peixes, que são os peixes nativos, tanto também os peixes exóticos, precisa de uma temperatura acima de 23 graus para reproduzir, né? Para ter a desove, etc., como o técnico de piscicultura sabe, essa linguagem, ok? E qual mais do agronegócio que tem? Então oferece, a partir do momento que tem a piscicultura, então tem frigorífico para bater os peixes, tem as empresas que mexem, por exemplo, com restaurante voltado para peixe, né? E por aí mais ou menos, tá bom? E quando se trata então de suinocultura na cidade de Toledo, Paraná, pessoal, existe o frigorífico, eu já disse para vocês, que abate suíno e abate aves e transforma tudo isso então em valores, né? Que mais? Transforma tudo isso então em trabalho e surge então daí o presunto, surge, por exemplo, o bacon, tantas outras coisas, né? Que o frigorífico BRF está aqui, conhecido como Sadia, né? E tem muitos outros frigoríficos, então, que são pequenos e que estão espalhados na cidade, né? Vários frigoríficos. Eu não vou citar nome, porque senão eu não vou conseguir falar todos e depois alguém vai assistir. Você não falou do frigorífico tal. Então, não vou citar nenhum. Mas existem vários frigoríficos aqui em Toledo. E existem, então, várias agropecuárias no comércio. Existem vários materiais de construção, porque gerou-se, então, uma economia, certo? E existem várias universidades na cidade, tá? Existem muitas universidades, então, na cidade, espalhada, certo? E aqui, então, é o Lago Municipal, onde muitas pessoas vêm fazer caminhada, atividade física, olha aí, alguém correndo, ó. E tudo isso aqui está sendo organizado para fazer um evento, um show. Isso aqui, então, é feito com dinheiro público, ok? Com dinheiro público, municipal, certo? E a cidade, então, está localizada na região oeste do Paraná. Está próximo, então, Cascavel, certo? Assis, Chateaubriand, Palotina. Está próximo, então, a Medianeira. Está próximo, então, a Veracruz, Céu Azul, São Pedro do Iguaçu, né? Ouro Verde do Oeste, que foi até distrito da cidade de Toledo, hoje já não é mais. São Pedro do Iguaçu já foi distrito de Toledo e não é mais. E é mais ou menos isso, pessoal. Muitas pessoas conseguiram se levantar financeiramente, né, através do trabalho aqui em Toledo. E muitas pessoas também estão vindo para Toledo em busca de oportunidade. Só que muitas das vezes as pessoas não entendem uma coisa. Toledo é uma cidade boa para morar, mas é uma cidade que, infelizmente, tem tudo isso que eu estou te falando para vocês. Existe muita discriminação racial aqui. Eu, por exemplo, pessoal, tentei entrar no comércio e não consegui. Tá? Não consegui, simplesmente por não ter cultura comercial, simplesmente por existir muita discriminação em relação à cor. Eu sou negro, eu não posso trabalhar no comércio, então, porque eu não vou trazer estética para o comércio. Pessoal, existe isso aqui em Toledo, tá? Existe, é triste dizer, mas existe, tá? Existe. E a segurança pública, como é que é? É feita então por guardas municipais, é feita então por polícia militar, né? E a segurança pública hoje é um problema em todo lugar, vocês sabem disso. O vandalismo está em todo lugar, pessoas bem intencionadas tem em todo lugar, mas pessoas mal intencionadas tem também em todos os lugares. Pessoal, Toledo então é uma cidade que poderia ser melhor, mas não é, porque existe uma cultura formada aqui com pensamento, ainda que persevera a discriminação racial. Mas esse pensamento pode e deve ser mudado através da nova geração, né? Que hoje na educação estuda muito e se fala muito também sobre a tolerância, né? A tolerância racial. Porque ninguém escolheu nascer numa família negra,
E ninguém escolheu também nascer numa família alemã ou italiana, né? Ninguém escolheu isso. E nós nascemos na família, então, que Deus quer que nasçamos, certo? Então não tem como você pegar e discriminar alguém por ele ser negro, o outro ser branco. Não, eu acho que isso não pode. A cidade de Toledo, então, ela perde muito quando existe a discriminação racial, né? Ela perde muito, por quê? Porque muitas pessoas talentosas, por causa da discriminação racial, não podem entrar no mercado de trabalho, né? Então Toledo tem muito a mudar e muito a conquistar ainda, chegando então aos seus 73 anos de idade. O que mais que tem em Toledo? Toledo gosta muito do esporte, pessoal. Aqui então tem time de futebol, tem estádio de futebol. Se você for ver nos meus vídeos aí que eu fiz, eu sempre falei para vocês do Toledo, né? O TEC, que está na 2ª divisão do Campeonato Paranaense e oportuniza então o início de jogadores de futebol em Toledo, né? Ganha muito? Não ganha muito. Quanto que ganha um jogador hoje profissional do TEC, do Toledo? Pessoal, não ganha mais do que 3 mil reais, tá? Não ganha mais do que isso. Às vezes ganha mais se ele é um bom jogador, né? E ele traz resultado, com certeza ele vai ganhar mais. Ele vai ter chance então de ir para um outro time. Com certeza ele vai ser mais remunerado lá daí. Mas aqui, infelizmente, não. É um time muito fraco, um time muito pequeno, que já jogou o Campeonato Brasileiro da Série D e ficou na última colocação, tá? Isso foi em 2020, na época da pandemia, né? Então, Toledo é uma cidade que está em progresso, mas infelizmente tem esse problema, tudo que eu disse para vocês, de discriminação racial. E por mais que eu disse que eu não gosto de morar em Toledo, e alguém até disse nos vídeos aí que eu falei, por que você não muda de cidade? Sai daqui e tal. Pessoal, é o seguinte, a cidade oferece bastante estrutura, como eu falei para vocês, que outras cidades não oferecem, tá? Não oferece. Cascavel, por exemplo, é a cidade maior que Toledo, mas não tem as estruturas que Toledo tem. Por exemplo, a cidade oferece mais de 7 refeitórios populares, tá? A cidade oferece bastante estrutura de saúde, certo? E a cidade oferece um custo de vida baixo, razoável. Eu falei para vocês, tem refeitório popular e ainda oferece uma coisa importante. Quando você completa os 65 anos, o idoso, ele tem direito já de participar do CERT, né? Lá ele aprende muitas coisas que ele não pôde fazer na vida de jovem, de adulto, de lazer, de esporte, alguma coisa, certo? Ainda por cima, a cidade de Toledo oferece outras coisas culturais, né? Outras coisas culturais. E a cidade de Toledo também é uma cidade que, por mais que tenha discriminação racial, é uma cidade que se fortalece com a chegada de imigrantes, né? Existe hoje aqui em Toledo venezuelano, haitiano, brangrandense, paraguaios, argentinos, e sem falar então os alemães, os italianos, com todo respeito, pessoal. Não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Então eu já sofri discriminação racial aqui em Toledo, e muito mesmo, tá? Mas eu penso assim, pessoal, quem tenta diminuir os outros é porque ele já é diminuído há muito tempo, né? Então não adianta a gente querer devolver com a mesma moeda, mas o que adianta é a gente superar e mostrar que é possível vencer em um lugar onde muitas das vezes você não é bem-vindo, né? Então eu quero deixar esse vídeo para você aí que já pensou em morar em Toledo e para você que gostaria de vir morar aqui em Toledo, né? Toledo então é uma cidade próspera, uma cidade com baixo custo, mas é uma cidade então que tem muitas estruturas, como eu estou falando para vocês aí, mas é uma cidade então que, apesar de tudo isso, tem que lidar então com esse pensamento aí de discriminação racial, ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. É nós. Então você entendeu porque eu sou empreendedor sem ponto na cidade de Toledo como comércio? É por causa disso, valeu?